Fala, doutores. Essa é a primeira aula do módulo de imunologia da plataforma InsightMed. Aqui nós vamos trabalhar diversos assuntos relacionados à imunologia, focando em entender o conteúdo e não ficar memorizando, aprender a raciocinar para que não tenha dificuldade com provas nem na sua vida como futuro médico. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa aula aqui vai ser sobre os mecanismos gerais da resposta imune e ela vai ser dividida em duas, como todas as próximas aulas. Em um nível A, que vai ser aquela aula para quem quer entender o geral da matéria e quer passar com uma certa tranquilidade, e o nível B, que vai ser aquela de aperfeiçoamento, né, de aprofundamento, levando o aluno a tirar notas melhores ainda, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer aqui é trazer um caso clínico pequenininho para ter uma noção do que você responderia numa prova, para simular uma questão de uma prova. Então, digamos que você tem um paciente com uma infecção viral forte e o vírus, né, nesse paciente, ele já conseguiu entrar nas células do pulmão e ele está lá dentro se multiplicando. Aí a pergunta é, se você der uma injeção cheia de anticorpos nesse paciente, você acha que esses anticorpos eles vão conseguir lutar contra esses vírus? E aí, se você respondeu sim, você vai ter que tomar muito cuidado, porque você caiu numa armadilha que é bem comum da imunologia, que é essa ilusão do anticorpo intracelular. Mas fica até o final desse vídeo aqui que você vai entender exatamente o porquê. Bom, e para começar, a gente precisa definir alguns conceitos na imunologia que vai acompanhar a gente pelo resto da faculdade, né? E todos eles estão intimamente relacionados um com o outro. Então, primeiro de tudo, o que é imunidade? Imunidade nada mais é do que a capacidade do nosso corpo de resistir a um agente, né? Um agente possivelmente prejudicial para a gente, né? Pode ser uma toxina, pode ser algum micro-organismo, às vezes a proteína de uma proteína que não é reconhecida pelo nosso corpo. Pode ser diversas coisas. E essa imunidade, né, essa resistência do nosso corpo, ela é garantida por meio do sistema imune. Ou seja, esse sistema imune, eles são as células e moléculas que, que estão presentes nas respostas, né, a essa agressão, né, essa agressão externa, como por exemplo quando uma bactéria entra no nosso corpo, vão ter diversas células e moléculas que vão estar envolvidas para tentar combater, né, garantindo assim a resistência, né, a imunidade. E aí, essas células e moléculas, elas atuam de forma coordenada. E aí é exatamente isso a resposta imune. É uma resposta coordenada do sistema imune. O que isso significa? Significa que diversas células do nosso corpo elas vão se comunicando umas com as outras para gerar uma resposta adequada. Então, por exemplo, às vezes vai ter algum momento que vai acontecer de ter uma infecção. Aí em determinado local, né, nesse local que teve a infecção, as células elas podem liberar, por exemplo, substâncias que vão percorrer o sangue e encontrar com alguma outra célula para meio que passar um recado, ó, tá acontecendo uma infecção aqui. Então a gente percebe que tudo que acontece no nosso corpo, principalmente quando a gente está se referindo a essa imunologia, né, a resposta imune, é muito bem organizado e coordenado. E por último a gente tem os antígenos. Antígenos nada mais é do que uma partícula ou molécula ou alguma substância em que o sistema imune aliás, é uma partícula, substância ou molécula, né, que pode ser microbiana ou não, né, ou seja, pode ser uma bactéria ou não, né, um vírus ou não, em que o sistema imune adaptativo, que a gente já vai ver melhor como que ele funciona, vai reagir. Então, ele pode ser uma substância microbiana ou não. E agora a gente vai ver melhor, né, os dois tipos de resposta imune que a gente tem. A gente tem a resposta imune inata e a adaptativa. E vamos começar falando primeiro da imunidade inata. A imunidade inata ela é de extrema importância porque ela acontece quase que imediatamente após o contato do corpo com um determinado micro-organismo, bactéria ou qualquer outra substância, né, que o corpo não reconheça como sendo, digamos que, do bem, certo? E aí essa resposta é extremamente importante porque ela acontece basicamente minutos a horas após esse contato. Então, por exemplo, quando você foi lá e às vezes cortou seu dedo, com certeza, né, na maioria das vezes, se esse objeto não tiver sido higienizado, vai ter micro-organismos nele que vão entrar em contato com o seu corpo, né?
E aí, quando entra em contato com o seu corpo, a gente vai ter a imunidade inata, que a gente já vai ver melhor como que ela funciona, que já vão estar ali, ó, à espreita, né, atentos para conseguir já combater esses micro-organismos que estão entrando, certo? E aí, ela tem uma característica muito importante que é a baixa especificidade. O que isso significa? Vamos fazer uma analogia. Mas primeiro eu queria só falar para vocês que elas estão relacionadas com os pumps. A gente já vai ver melhor como que esses pumps funcionam, mas pumps são padrões moleculares associados a patógenos. O que isso significa? Significa que a imunidade inata consegue reconhecer esses pumps. Mas esses pumps, eles significam basicamente o seguinte: é como se o nosso corpo ele conseguisse identificar que determinada coisa que está entrando nele é, por exemplo, alguma bactéria, algum vírus, só que ele não consegue distinguir exatamente qual que é. Então vamos fazer uma analogia legal aqui. Pensa que você foi num determinado local, e aí nesse local tá cheio de bandido. E como que você sabe que tá cheio de bandido? Porque tá todo mundo com arma. Então você vai olhar, você vê que tá todo mundo com arma, né? E eles não são polícias, tá todo mundo com arma, então você consegue ver, nossa, esses todos aqui, por terem a arma, eles são bandidos, eles são assaltantes ou alguma coisa do tipo. A imunidade inata, ela consegue reconhecer isso, que são do mal, digamos assim. Só que ela não consegue identificar exatamente quem é quem. Então, por exemplo, ela não consegue olhar para um assaltante ali no meio e falar, ó, esse daqui é o assaltante, digamos que o Osama Bin Laden, entendeu? Ele não consegue fazer essa identificação, só consegue ver que é um assaltante. E é exatamente isso a lógica da imunidade inata. Também a imunidade inata, ela não tem memória, né? Então, por exemplo, quando a gente tem o nosso corpo reagindo a alguma bactéria, alguma coisa do tipo, ela não vai gerar uma memória, ou seja, ela não vai, quando essa coisa infectar a pessoa de novo, ela já não vai ter uma resposta exatamente pronta para essa substância específica, para esse micro-organismo específico que entrou no nosso corpo. E além disso, também é importante ressaltar que a imunidade inata, ela, como o nome já diz, inato é o que vem do indivíduo, ou seja, já nasce com ele, né? Então isso confere principalmente as respostas, né, a proteção do indivíduo quando ele nasce, ou seja, é de extrema importância. Diferentemente da imunidade inata, a imunidade adaptativa, ela não responde imediatamente, ou seja, ela é uma resposta tardia, ela pode levar dias até mesmo semanas. O que isso quer dizer? Que naquela mesma situação em que, por exemplo, a pessoa sofreu um corte no dedo ali e aí entrou em contato com micro-organismos, a resposta inata, que responde imediatamente, né? Ela já vai estar ali atuando, enquanto a resposta imune adaptativa, ela vai demorar um tempo para começar a reagir, né? Para conseguir combater. Só que é importante a gente ressaltar que essa imunidade adaptativa, ela acaba sendo mais eficiente do que a imunidade inata. Por quê? Por conta que ela possui alta especificidade. Ou seja, lembra daquele exemplo que eu disse que na imunidade inata ele consegue reconhecer os pumps, né? Esses pumps, só aprofundando um pouco mais, eles são basicamente algumas moléculas e proteínas que determinadas bactérias costumam ter. Então, igual eu disse, no caso da analogia, seria, por exemplo, a arma, certo? E aí, na imunidade adaptativa, ele não só reconhece que determinada substância ela pode ser do mal, né? Ela pode ser uma substância que vai causar prejuízo, como ela consegue reconhecer exatamente quem que é. Então, por exemplo, ela entrou uma bactéria no corpo. Ela, enquanto a imunidade inata sabe que aquilo é uma bactéria, mas não sabe qual que é, a resposta imune adaptativa ela vai identificar que é uma bactéria e vai saber, não, essa bactéria é a bactéria X, é a bactéria, digamos, E. coli, entendeu? Então ela tem essa capacidade de autoespecificidade. E já que ela tem mais especificidade, ela consegue, digamos que ser mais eficiente, né? Porque, por exemplo, é a mesma coisa quando você vai no médico. Você tá com dor de cabeça e tá com diarreia. Se você não sabe o que é que você tem, qual que é o seu diagnóstico, o médico vai te tratar de uma maneira meio genérica. E às vezes vai até ajudar, mas pode ser que não ajude tanto. Só que agora, se o médico sabe exatamente o que você tá com, por exemplo, uma infecção por parasita. Aí ele vai lá e ele dá um remédio específico para esse parasita. E por isso acaba sendo mais eficiente.
E nesse caso, como tem esse processo, né, de autoespecificidade, a gente vai ter a formação de memória, né? E o que isso significa? Que quando esses mesmos micro-organismos entrarem em contato de novo com o corpo já vai ter meio que um antídoto para conseguir combater, né, esses micro-organismos ou toxinas que estão entrando. Mas afinal, quem que faz parte de cada uma dessas imunidades? Primeiramente, da imunidade inata, a gente tem as barreiras físicas. As barreiras físicas nada mais são do que a pele e a mucosa. E por que elas são importantes para a nossa defesa? Por conta que elas estão em contato constante com o meio ambiente, né, com o meio externo. E todo mundo sabe que na atmosfera está cheio de partículas, né, cheio de micro-organismos que são possivelmente, né, potencialmente patogênicos. Então elas estão aí para fazer essa proteção, além de outras coisas, como por exemplo na mucosa a gente vai ver depois que tem alguns anticorpos, tudo mais, enfim. Além disso, nós temos barreiras químicas, como por exemplo o pH e algumas enzimas. Quando a gente, por exemplo, vai alimentar, né, o alimento ele cai direto lá no estômago, a gente tem o suco gástrico. O suco gástrico é importante tanto para a digestão do alimento como uma proteção, né? Se às vezes entrar um micro-organismo ali, claro, não todos, tem alguns que são resistentes, mas pode ser que eles sejam destruídos por conta desse pH extremamente ácido e tal. Além de ter algumas secreções, por exemplo, seguindo a lógica do sistema digestório, que contém enzimas, né? Como, por exemplo, a lisozima, que ela é capaz de destruir a parede celular de bactérias, enfim. Então, nós também temos as barreiras químicas. Além disso, nós temos a resposta celular. A resposta celular ela acontece principalmente pelo fagócito, né? Eu não anotei aqui, mas fagócitos são moléculas, não. São células capazes de realizar a fagocitose, né? Então a gente tem os neutrófilos, além dos macrófagos, certo? E eles, com o intuito da fagocitose, é pegar o micro-organismo que tá de fora, colocar para dentro deles, né? Para dentro dessas células fagocíticas, e vão fazer o quê? Destruir, né, esses micro-organismos, correto? E além de tudo isso, nós temos as células APC, as células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas são extremamente importantes porque elas vão meio que integrar a resposta imune inata com a resposta imune adaptativa. Então, por exemplo, vamos usar aquele exemplo que a gente já estava usando. A gente foi lá, teve um corte no dedo. Aí entra o micro-organismo e os fagócitos começam a lutar contra eles. E aí, conforme vai ter nessa luta, essas APCs, elas reconhecem que isso está acontecendo, e aí elas vão meio que levar uma parte desses micro-organismos lá para as células da resposta imune adaptativa, para falar, ó, tá tendo uma infecção lá no dedo, e aí toma aqui, essa daqui é uma parte do antígeno que tá invadindo o nosso corpo. E aí, quando ele faz isso, a resposta imune adaptativa ela começa a ser gerada, né? Ela começa a ser produzida. E a gente vai ver melhor como que isso funciona. Então ela é extremamente importante. E uma coisa que não pode confundir, que muitas pessoas confundem, é achar que é sequencial. Então, por exemplo, acontece a imunidade inata e depois a imunidade adaptativa. De certa forma é isso que acontece. Porém, as pessoas acham que quando a resposta imune adaptativa começa, a resposta imune inata para de funcionar. Então, o que eu quero dizer? Enquanto esse APC está indo em direção, né, às células do sistema imune adaptativo, os fagócitos eles continuam lutando, eles estão ali freneticamente no campo de batalha, entendeu? Então são processos que acontecem em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. É muito importante ter isso claro. E além disso, a resposta imune ela é muito importante que ela leva, né, à formação da inflamação. E a inflamação nada mais é do que, digamos que, o recrutamento de células de defesa em determinado tecido para justamente conseguir combater, né, esses micro-organismos que estão vindo. Então, ali tem uma dilatação, né, uma hiperemia, e aí vai chegar mais sangue, vai chegar mais células de defesa, potencializando a resposta do organismo contra esses micro-organismos. E aí, só recapitulando aqui, como eu anotei, na imunidade inata são mecanismos prontos para atuar desde o nascimento, independente de contato prévio, ou seja, não precisa ter tido contato com algum micro-organismo para que essa resposta aconteça. E agora aprofundando um pouquinho mais nesses PAMPs, né, nos padrões moleculares associados aos patógenos,
A gente precisa só relembrar aqui primeiro, né, que essas células da resposta imune inata, elas vão analisar e reconhecer classes de inimigos, e não indivíduos. Que é aquele exemplo. Ela vai olhar um grupo de criminoso e vai saber que aquele grupo é um grupo de criminoso porque eles têm, por exemplo, uma arma. E essa arma, no caso, seriam esses pumps, né? E os pumps, eles são, agora analisando um pouco mais aprofundadamente, são proteínas, são características que geralmente algumas bactérias possuem. Então, por exemplo, nós temos um exemplo, né? É que diversas bactérias, elas têm uma característica em comum de possuir um carboidrato chamado manose na sua superfície da membrana. Então, sempre que a célula da resposta imune inata reconhecer, por exemplo, esse pump, né, essa manose, no caso, esse carboidrato, ele vai pensar, opa, manose geralmente é de micro-organismo do mal. Então, vamos atacar essa célula, vamos atacar essa substância, essa toxina, certo? E existem diversos tipos de pumps. Podem ser, por exemplo, uma manose, às vezes uma outra proteína que geralmente está na membrana plasmática dessas células, tudo mais. E elas são reconhecidas por um receptor, ou seja, essas células da resposta imune inata, elas possuem receptores em sua membrana chamada PRR, que nada mais são do que receptores de reconhecimento de padrões. E o que eles fazem? Reconhecem pumps, né? Bem simples. Eles reconhecem esses padrões que estão geralmente em patógenos, né? Então eles são de extrema importância. Aí vai chegar, por exemplo, o vírus, né? O vírus ele vai possuir um pump específico aqui na sua membrana plasmática, como isso eu disse, como por exemplo o caso pode ser uma manose. Aí quando ele chegar perto, né, ele der de cara com, por exemplo, essa célula da resposta imune inata, o receptor de reconhecimento padrão dessa célula vai reconhecer esse pump, né, essa manose, e então vai identificar que é um micro-organismo, e aí vai fazer o quê? Vai ordenar uma resposta contra essa molécula, célula, etc., causando a destruição dela. Agora, no caso da resposta imune adaptativa, como a gente já viu, ela vai ter uma especificidade extrema. Ou seja, ela vai reconhecer uma bactéria específica. Ela não vai reconhecer que aquilo é uma bactéria. Ela vai reconhecer que é a bactéria E. coli, entendeu? Tem uma diferença bem grande. Então, o que acontece? Como que isso acontece, né? Mas antes de falar isso, a gente precisa entender, que eu ainda não disse, mas na imunidade adaptativa a gente tem as células, né, dessa imunidade sendo os linfócitos. Os linfócitos, por sua vez, eles podem ser divididos em linfócitos T e linfócitos B. E a característica dessas células de defesa, né, é que elas vão possuir diversas células, né, diversos linfócitos, e esses linfócitos, cada um deles vai possuir um receptor bem específico. Então, por exemplo, vamos chamar esse aqui de linfócito A, esse aqui de linfócito B e esse de C. O linfócito A, ele vai ter um receptor que tem esse formato, ó, um formato triangular, certo? Claro que isso aqui é só para fins didáticos. O linfócito B, desculpa, o linfócito, né, seja T ou B, mas nesse caso aqui, essa célula B que eu estou querendo me referir, digamos que ela tem um receptor aqui na superfície da membrana, que é um receptor redondo, tá vendo? Que é diferente desse aqui, ó. Esse aqui é diferente desse aqui. E a gente tem essa célula C, né? Essa célula C, ela tem um receptor mais específico ainda. Ela tem um receptor que é nesse formato aqui, ó. Então a gente consegue perceber que elas são diferentes entre si. E, portanto, elas vão reconhecer antígenos específicos. Então, por exemplo, ó, vamos fazer um desenho aqui. Digamos que está vindo um antígeno e esse antígeno tem esse formato redondinho. Analisando aqui, qual dessas células de defesa vai encaixar, né, nesse antígeno? Nesse caso aqui é o linfócito B. Então, esse antígeno vai vir, ele vai se encaixar com esse linfócito B. E aí vai causar ativação e diversas reações que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, é que vão ter vários linfócitos, vão ter um exército de linfócitos, e esse exército de linfócitos, cada um vai reconhecer um antígeno específico. Então,
Só o B que consegue reconhecer essa substância redonda. Porque se você vir aqui, essa substância redonda, ela vai conseguir se ligar nesse receptor triangular? Não vai. Então, a gente percebe o tanto que é específico. Agora, pensa nisso aqui tendo bilhões, bilhões de células, cada uma com receptores diferentes, né? E, e isso é extremamente importante, né? Ter esse conhecimento desse modelo. É como se fosse uma chave fechadura. É uma chave, né? O antígeno, que abre uma fechadura específica. Essa fechadura específica é o receptor de algum linfócito. E agora que a gente entendeu exatamente como que é a resposta imune adaptativa ela fica bem mais fácil. Então tá, a gente tem a resposta imune inata, que é essa primeira linha de defesa do nosso corpo. Então vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Aqui a gente tem o número de células específicas e aqui no eixo X a gente tem o tempo dias. Então o que vai acontecer? Aqui, ó, é o dia zero, ou seja, o dia que aconteceu a infecção. No dia que aconteceu a infecção, a resposta imunológica ela está trabalhando pra caramba ali. Teve a infecção, quase que imediatamente a resposta imunológica ela já começa a trabalhar ali, né, para tentar garantir a proteção. Só que lembra que eu falei das células apresentadoras de antígeno? As células apresentadoras de antígeno da imunidade inata, elas vão sair daqui do local, elas vão levar um tempo até percorrer, até chegar e dar de cara com as células da imunidade adaptativa, onde elas vão falar com as células da imunidade adaptativa. Aí a célula da imunidade adaptativa, elas vão começar a se proliferar, né, a se multiplicar, vão se preparar para a guerra, até que elas, em determinado momento, fiquem prontas, né, fiquem maduras para conseguir combater, né, essa infecção de maneira muito mais certeira. Só que aí que é o ponto. Concorda comigo que isso vai levar um tempo? Ou seja, o APC vai ter que chegar lá na célula, vai ter que apresentar o antígeno para ela, né, mostrar, ó, tá tendo um ataque de um micro-organismo que possui esse peptídeo aqui, que possui essa proteína. Aí as células vão começar a se proliferar, vão ser ativadas, tudo mais, até que elas fiquem maduras. E é por isso que tem essa demora, por conta que tem todo esse processo acontecer até que a imunidade adaptativa esteja pronta para combater, né, essa infecção. Então, o tempo de resposta é relativo ao momento da infecção. Ainda sobre a resposta imune adaptativa, a gente precisa entender que ela tem basicamente duas armas. Ela tem a arma que é a imunidade humoral e a imunidade celular. Primeiro de tudo, eu fiz esse esqueminha aqui para demonstrar. A resposta imune adaptativa, ela pode se dividir em duas, na resposta humoral ou na resposta celular. A diferença básica entre as duas é que a resposta imune adaptativa humoral ela vai ser a que vai produzir anticorpos, né? Quem vai atuar vão ser os linfócitos B, e esses linfócitos B, por sua vez, vão produzir anticorpos, correto? Enquanto na resposta imune celular, quem vai atuar vão ser os linfócitos T. Porém, esses linfócitos T, por sua vez, eles podem se dividir em dois, né? Em dois subtipos. Os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Certo? Mas vamos falar agora um pouquinho primeiro sobre essa resposta humoral, sobre essa imunidade humoral. Na resposta imune humoral, a gente vai ter os linfócitos B produzindo anticorpos. Só que é importante a gente deixar claro que esses anticorpos eles ficam na membrana plasmática. Então, eles não conseguem entrar dentro das células. Então, ele só vai atuar em micro-organismos que estão no lado extracelular, né? Toxinas, bactérias que estão fora da célula. Só que aí, quando essa bactéria, ou esse vírus, ele consegue... Aliás, bactéria não. Quando o vírus ele consegue entrar dentro da célula, por exemplo, aí quem já vai atuar não vai ser mais a resposta humoral, porque a resposta humoral ela não atua somente em quem está fora da célula. Então, a partir do momento que o vírus entra na célula, quem vai vir e vai lidar com ele vai ser justamente a imunidade celular, né? Por meio, por exemplo, do TCD8, que vai fazer o quê? A gente vai ver depois melhor as diferenças entre eles, mas o TCD8 ele vai estimular a apoptose dessa célula que foi infectada por esse vírus. O que isso significa? Que vai dar um sinal para essa célula se matar, né? Então, é muito importante a gente ter claro isso, porque isso responde o nosso caso clínico, né? Na nossa pergunta no começo da aula.
A gente tinha falado que a pessoa teve uma infecção viral, e aí, na infecção viral da pessoa, esse vírus ele já tinha conseguido entrar dentro da célula do pulmão da pessoa e começar a se multiplicar. Ou seja, se esse vírus conseguiu entrar dentro da célula pulmonar dele, o anticorpo não vai servir para nada. Então, aquela injeção de anticorpos não adiantou nada. Por quê? Porque esse vírus já está dentro das células do pulmão. Agora, caso acontecesse o seguinte, se por acaso aquele vírus ele ainda não tivesse entrado dentro das células, aí sim a resposta humoral ia adiantar, porque o vírus ele ia estar numa fase que ele está fora da célula. Então, a partir do momento que ele entra dentro da célula, quem toma conta é a resposta imune adaptativa celular. Ah, e só uma coisa para garantir que não vai ter dúvida. Quando eu estava usando esses nomes aqui, né, eu dei o nome para esse aqui de A, de B e de C, só para deixar claro que esse daqui, esse linfócito aqui, ele não é o mesmo que esse aqui, tá? Isso daqui são as classificações. Dentro desses linfócitos a gente tem o linfócito T e o linfócito B. Aqui, esses aqui eu só dei o nome para eles para demonstrar que, tipo assim, que são linfócitos diferentes, né? Tem o linfócito que tem o nome A, o linfócito que tem o nome B e o linfócito que tem o nome C. Então, esse aqui, nesse exemplo que eu acabei de dar, não é o mesmo que esse aqui, diferente, certo? Bom, e agora falando um pouquinho da anatomia e da função do anticorpo, né, que é essa proteína que é produzida pelos plasmócitos, a gente precisa entender um pouquinho da anatomia dele, né? Primeiramente, o que a gente precisa entender é que ele possui duas regiões. Uma região constante, né, desse anticorpo, que é essa parte de baixo aqui, e uma região variável, que é essa parte que vai se ligar com o antígeno, certo? Essa região constante, ela é determinada pela classe do anticorpo. Então, a gente tem basicamente 5 classes de anticorpo. A gente tem o IgA, IgG, IgM, IgD e IgE. Vai ter outras aulas falando especificamente sobre a função deles, mas esse não é o foco agora. O que a gente precisa saber é que ele tem essa região constante e essa região muda conforme a classe. O IgG tem uma região constante de um jeito, o IgG tem de outro, o IgM de outro e assim por diante. Só que o que a gente também precisa entender é que além, né, dessa região constante, a gente tem aquela região variável. A região variável, como eu já disse, é a região que vai se ligar com o antígeno. Isso permite com que um antígeno, né, da classe, por exemplo, IgA, se liga a vários antígenos diferentes, por conta dessa região variável ser variável, né? Como o nome já diz, ser diferente. Então, por exemplo, a gente pode ter um IgA que ele é específico para se ligar a uma bactéria 1. A gente tem um IgA, né, que essa região aqui ela é específica para se ligar com uma bactéria 2. Bactéria 2. Uma que tenha para se ligar com a bactéria 3 e assim por diante. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Mas quando a gente fala da função desse anticorpo, a gente precisa entender que ele tem basicamente 3 funções. A primeira função desse anticorpo é a função de neutralização. O que é? Aliás, antes de falar isso, eu gostaria só de fazer uma analogia que eu gosto de fazer para entender o anticorpo, que é o seguinte: eu penso que tem um plasmócito. O plasmócito é como se ele tivesse uma bazuca. Ele solta os mísseis, ele atira nessa bazuca e solta esses mísseis. E quem que são esses mísseis? São justamente os anticorpos. Então, eles são liberados ali, né? E eles vão em direção ao micro-organismo que está tentando infectar o organismo. E aí, a primeira função desses anticorpos é a função de neutralização. A neutralização ela pode agir basicamente das seguintes formas. Os vírus eles são obrigatoriamente intracelulares. Então, para um vírus conseguir se replicar, tudo mais, ele precisa conseguir entrar dentro de uma célula para, né, utilizar do seu metabolismo e conseguir se multiplicar. E aí, uma das formas que esse anticorpo neutraliza é meio que ligando em áreas da superfície desse vírus que seriam importantes, por exemplo, para ele conseguir entrar dentro da célula. Por exemplo, ele vai meio que encapar, né, algumas proteínas que seriam importantes, por exemplo, para esse vírus se unir junto com outra célula, as outras células, às vezes perfurar essas outras células. Só que além dessa função contra vírus, essa neutralização também é importante, por exemplo, para bactérias extracelulares, né? Não só, tipo assim, bactérias que
que não entram dentro das células. E como que eles fazem isso? Por meio da neutralização de adesão. Por quê? As bactérias extracelulares, elas vão precisar basicamente, a gente vai ver mais pra frente, que elas precisam meio que se ligar, por exemplo, ao epitélio, elas precisam meio que colonizar a mucosa, etc. E aí, esses anticorpos, eles também servem para isso, para bloquear que elas consigam se aderir, né, a esse epitélio, formar colonização, etc. Então, acaba evitando, né, essa infecção. E também pode ter papel extremamente importante em bactérias que talvez não sejam elas especificamente as que causam a doença, mas bactérias que liberam toxinas. Aí o que acontece? Esses anticorpos vão e se ligam a essas toxinas e fazem com que elas fiquem meio que inúteis, né? Tipo assim, ele não vai impedir a bactéria de existir. A bactéria vai continuar existindo. Só que a toxina que é liberada por essa bactéria, ela vai ser basicamente inutilizada, ela vai ser bloqueada de funcionar adequadamente. Então isso traz essa proteção para a pessoa. Além disso, outra função desse anticorpo é a chamada opsonização. Essa opsonização é como se fosse marcar o micro-organismo. O anticorpo vai lá, se liga na superfície desse micro-organismo e isso vai meio que recrutar, vai meio que chamar a atenção de macrófagos e neutrófilos, né, desses fagócitos, que vão em direção a esses micro-organismos e vão fagocitá-los. Então é meio que o tempero que vai tornar esse patógeno mais atraente e fácil de ser agarrado e engolido pelo macrófago. Além disso, uma última função aqui do anticorpo é a ativação do sistema complemento. E a gente vai ter uma aula específica disso mais para frente, mas o sistema complemento, basicamente, ele é um grupo de proteínas que circulam no sangue e que, quando ativadas, elas basicamente podem destruir as bactérias diretamente. Mas isso vai ficar para outra aula. E agora um ponto muito importante que eu até já comentei antes, é que muitas pessoas se confundem porque elas acham que acontece primeiro a resposta imune inata e depois acontece a resposta imune adaptativa. Tipo assim, acontece uma primeiro, depois acontece a outra. Só que a pessoa às vezes não entende que uma meio que fortalece a outra, elas acontecem em paralelo, igual eu já disse. E aí, um exemplo bem claro disso, né, de como elas funcionam, essa integração, é justamente, por exemplo, a resposta imune inata, que ela apresenta o antígeno para o linfócito, né, da resposta imune adaptativa, e, por exemplo, a resposta imune adaptativa, por sua vez, ela também conversa com a resposta imune inata quando há, por exemplo, a produção de anticorpos. E esses anticorpos, né, que fazem a opsonização, igual a gente já viu, eles vão lá e marcam as células para elas ficarem mais atrativas para os macrófagos. Então a gente percebe que, tipo assim, tanto a inata atua sobre a adaptativa, quanto a adaptativa atua sobre a inata. Então, igual anotei aqui embaixo, não é uma corrida de revezamento. Os dois sistemas operam juntos. Outra característica da resposta imune adaptativa, como a gente já viu, é a memória imunológica. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. A gente precisa entender o seguinte quando a gente está falando de memória. As células do sistema da resposta imune adaptativa, depois que elas atuam, né, os linfócitos, depois que eles, por exemplo, eles entram em contato com um determinado antígeno, aí eles vão lá e lutam contra esses antígenos, depois eles vão formar células de memória. O que são essas células de memória? São como se fossem os linfócitos, né, especializados para bater em determinada bactéria, que estão ali meio que de prontidão, estão meio que dormindo ali, só esperando entrar em contato novamente com esse micro-organismo. Então a gente tem basicamente dois tipos de resposta. A gente tem a resposta primária, que é aquela resposta em que vai ter o contato inicial a primeira vez que os seus linfócitos, que o seu sistema imune adaptativo vai entrar em contato com o antígeno, e a resposta secundária. E aí a questão é a seguinte: quando a gente está na resposta imune primária, isso vai ficar mais claro em outras aulas, que a gente vai entender exatamente como funcionam os linfócitos, né, expansão clonal, etc. Mas na resposta imune primária, né, adaptativa primária, a gente tinha basicamente
antes de entrar em contato com o antígeno pela primeira vez, poucas células que conseguiam, por exemplo, conseguiam atacar essa determinada bactéria, certo? E aí, então, tinha muito pouco. Elas, tipo assim, ó, tinha uma, digamos assim, tinha uma. Aí, quando ela entrou em contato com esse antígeno pela primeira vez, essa célula, ela foi se multiplicando. Ela foi aumentando sua quantidade, até chegar num pico. Só que aí, quando chegou num pico, depois ela vai lá, consegue lidar com essas bactérias que estão aí circulando, elas matam todas. Aí a quantidade de células de defesa vai diminuir, né? Porque não vai ter necessidade de ficar tendo tanta célula de defesa se já resolveu o problema. Só que algumas dessas células, elas permanecem no que a gente chama células de memória. E essas células de memória, elas são como se fossem essas células que estavam combatendo a infecção, né? O primeiro contato com determinada bactéria, só que elas ficam meio que dormentes, elas ficam circulando pelo sangue, mas meio que já prontas, caso elas entrem em contato novamente com esses antígenos. Então, antes, se a gente tinha uma dessas células, né, na primeira exposição, agora, como a gente tem as células de memória, digamos que a gente vai ter 10. Então, se antes a gente tinha uma e agora a gente tem 10 que está sempre no sangue, se a gente entrar em contato de novo com esse mesmo antígeno, vai ser muito mais rápido para aumentar a quantidade, né? Porque a gente vai ter já 10 vezes mais dessas células e a resposta vai ser mais eficiente. E claro, esses números são apenas para fins didáticos, né? Agora, a imunidade adquirida ou adaptativa, né, a mesma, ela pode ser classificada de duas formas também. Ela pode ser ativa ou passiva. Vamos começar falando da ativa primeiro. A ativa é aquela que o corpo trabalha ativamente para conseguir vencer determinados patógenos, né? Então o corpo ele vai lá, vai produzir uma arma específica para matar determinada bactéria, uma bactéria específica, um vírus específico. E como o corpo que construiu, isso vai gerar memória, porque se foi ele que construiu, ele vai entender, né, como que é o processo que ele tem que fazer para conseguir destruir determinado patógeno. Então isso gera memória, né? A memória, igual eu já disse, são essas células de memória. E essas células de memória, elas ficam vivas por bastante tempo. Então isso traz uma proteção de longa duração. E aí, essa imunidade ativa ela pode ser dada de duas formas. A primeira é de uma forma natural. Uma forma natural, por exemplo, é quando você é infectado. Ou seja, isso não depende, não foi intencional do humano. Se fosse intencional do humano, seria artificial. Mas como é uma coisa que acontece, por exemplo, você sai na rua, aí outra pessoa está gripada. Aí essa pessoa tosse, aí você acaba sendo infectada sem querer por estar ali perto, então você acaba naturalmente sendo infectado. E aí, quando você é infectado, seu corpo vai receber esse vírus, esse patógeno, e vai começar a trabalhar incessantemente para conseguir vencer, né, esse micro-organismo. Aí vai gerar memória, vai ter essa proteção de longa duração, enfim, mas o corpo vai estar trabalhando para isso. Agora, na artificial, é, por exemplo, o caso da vacina. Como que a vacina funciona? A vacina ela vai basicamente, né, a grosso modo, vai pegar um patógeno, uma parte de um patógeno, né, de um determinado vírus, alguma coisa assim, e vai colocar no corpo de uma pessoa. E aí, quando ela coloca essa vacina no corpo de uma pessoa, o corpo da pessoa vai ser obrigado a se defender, e aí vai fazer o quê? Produzir uma defesa. Então, a vacina ela serve meio que para induzir o corpo da pessoa a gerar uma defesa, o que vai levar à formação, né, dessa imunidade, correto? E assim, claro que eu falei de uma maneira bem simplória essa questão da vacina, tem uns detalhes aí, mas é só para entender como que funciona. Agora, a imunidade passiva é diferente um porco, um pouco. O corpo ele vai receber pronto a arma, entendeu? Enquanto na imunidade ativa ele teve que produzir a arma para matar determinada patógeno, na passiva o corpo vai receber pronto, ele vai receber a arma lá para matar determinado patógeno. Só que como ele recebeu pronto de mão beijada, o corpo não sabe produzir. Então, se o corpo não sabe produzir, não vai ter memória. E aí, já que não vai ter memória, essa imunidade ela vai durar por curto período. Porque pensa comigo, como não tem células de memória, né, porque não foi o corpo que produziu, assim que acabar a infecção, a pessoa vai lá e aí essa quantidade, né,
de defesa no sangue da pessoa vai ser meio que inútil, né? Porque a pessoa não vai estar mais infectada. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da quantidade, né, dessa, dessa, desse sistema imune, né, na pessoa. E aí vai logo diminuir. Então, a proteção, né, desse indivíduo que recebeu esse, como eu posso dizer, essas defesas prontas, logo vai acabar, né? Então a pessoa vai rapidamente perder, tipo assim, toda a defesa, não toda, né? Mas vai perder essa defesa que ela recebeu passivamente. E aí a gente tem duas formas também. Tem a forma natural, né? Que é quando, por exemplo, a mãe passa por meio da placenta um anticorpo chamado IgG para proteger o filho, e também pelo leite um anticorpo IgA, né? Para proteger o filho. E também por meio de soros, né? Como, por exemplo, o soro antiofídico, que é utilizado quando a pessoa vai lá e ela é picada, por exemplo, por uma cobra. Aí ela tem que ir para o hospital, ela vai receber esse soro antiofídico, que é como se fosse anticorpos que vão neutralizar a toxina desse animal peçonhento e tudo mais. Só que, igual eu disse, é de curta duração. Vai proteger a pessoa por um tempo, né? Vai conseguir proteger a pessoa, mas logo depois a quantidade dessa substância vai acabar diminuindo, ou seja, esse anticorpo, por exemplo, logo vai diminuir. Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas acreditam que os anticorpos que o bebê recebe da mãe vão ficar lá para sempre, mas não. Vai ficar por um período de tempo e depois ele vai ser degenerado, vai sair do corpo da criança. Então agora vamos fazer um resumo para finalizar a aula, que são os três pilares da excelência. Primeiramente, a gente tem a respeito do reconhecimento. Na resposta imune inata, a gente tem as células, né, dessa resposta imune reconhecendo os PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, né, que são essas classes, né, de partículas, moléculas, substâncias que são reconhecidas por essa célula. Já na resposta imune adquirida, os linfócitos, né, eles reconhecem os epítopos. Os epítopos são partes específicas. Eu não falei disso porque vai ter aula para frente mais específica. Mas os epítopos são basicamente partes específicas dos antígenos, que então essas células de defesa, né, esses linfócitos conseguem reconhecer. É por meio desses epítopos que as células da resposta imune adaptativa conseguem identificar exatamente que determinado antígeno é, por exemplo, da bactéria E. coli, entendeu? A respeito da integração. A resposta imune inata e adaptativa, elas operam em sinergia. O que isso significa? A inata influencia a adaptativa e a adaptativa influencia a inata. Uma depende da outra, elas trabalham em paralelo e não sozinha. Não é uma corrida de revezamento que começa uma, ela corre os primeiros 100 metros e depois passa para outra. Não, elas trabalham juntas. E a gente tem a memória. A memória, ela tem um objetivo final, que é garantir a proteção da pessoa no longo prazo, né? E proteger a pessoa contra a exposição a diferentes micro-organismos e tudo mais.